Olá, graça e paz, como é que você está? Você está bem? Bom, espero sim que você esteja bem e que também sua família esteja bem. Uh, Estamos aqui para mais uma aula da Confissão de Fé de Westminster. O nosso assunto hoje é o capítulo 29, que trata a respeito da Santa Ceia do Senhor. No capítulo 27, falamos sobre os sacramentos. Dissemos que Cristo estabeleceu na igreja dois sacramentos, que foram o batismo e a ceia. Na aula passada, o capítulo 28 da Confissão de Fé, nós abordamos a questão do batismo, o que é o batismo, o que ele significa, quem deve ser batizado, qual a forma do batismo. A gente disse que a gente não faz questão da forma, apesar de que a gente defende que a expressão como uma forma mais bíblica do batismo. E hoje nós vamos observar o segundo sacramento que foi instituído por Cristo, que é o sacramento da Santa Ceia. E a Confissão de Fé, tratando da Santa Ceia, já começa o assunto dizendo assim: Nosso Senhor instituiu o sacramento de seu corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor. O que é que a gente já vê de imediato aqui? De imediato a gente vê aqui que o Senhor Jesus é o autor do sacramento da ceia, né? Assim como o batismo não é uma invenção dos apóstolos, não é uma invenção dos pais pós-apostólicos, nem uma invenção dos puritanos, dos reformadores, nem de qualquer pastor ou presbítero, mas que o batismo foi uma instituição de Cristo. A mesma coisa se diz a respeito da ceia, que Jesus Cristo é o autor do sacramento da ceia. Quando foi que Jesus estabeleceu a ceia? Na noite em que ele foi traído, né, por Judas, né? Então Judas o traiu e o entregou aos seus inimigos para o prenderem. Os irmãos lembram bem desse episódio quando Judas traiu Jesus. Agora veja, antes que Judas traísse Jesus, antes que ele o entregasse para os seus inimigos, Cristo comeu a Páscoa pela última vez na companhia dos seus discípulos. E naquela ocasião em que ele estava comendo a Páscoa, ele então estabeleceu, instituiu a ceia que viria a substituir a Páscoa. Então, uma vez que Cristo tirou a Páscoa de cena, porque claramente a Bíblia diz que a Páscoa era uma festa dos judeus, então Cristo tirou a Páscoa e ele colocou no lugar da Páscoa a ceia. De sorte que o que os cristãos comemoram hoje não é mais a Páscoa, e sim a ceia, né? A Páscoa era uma festa judaica que falava da libertação que o povo recebeu de Deus lá no Egito. Então, todo ano o povo comia Páscoa para celebrar essa libertação. E então, Cristo tirou a Páscoa de cena e colocou a ceia. Então, o que realmente importa para nós não é mais a Páscoa. O que importa para nós agora é a ceia onde nós comemoramos a morte de Cristo em nosso lugar. De sorte que a Páscoa hoje para nós ela tem valor histórico, né? A gente valor histórico e também teológico, mas ele não tem mais valor prático. Nós não devemos comemorar a Páscoa, né? Nós comemoramos hoje a ceia do Senhor. A ceia foi estabelecida por Cristo com dois elementos, pão e vinho, né? Pão e vinho são os dois elementos que devem compor a ceia. Então o pão, né? O pão é o símbolo apropriado do alimento espiritual que nutre a alma. Então o pão é o símbolo do corpo de Jesus. Assim como o pão alimenta o nosso físico, ele enche o nosso estômago, também Jesus Cristo disse que a sua carne é verdadeira comida, e então nós nos alimentamos do corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo nutre a nossa alma, não nutre o nosso físico, o nosso estômago físico, mas nutre o estômago da nossa alma, né? Então Cristo instituiu a ceia por ocasião da Páscoa, e tomou o pão lá da Páscoa, era um pão sem fermento, né? Isso não significa que a ceia tem que ser comemorada com um pão sem fermento, né? Não significa isso sob hipótese alguma, pois a gente encontra na igreja primitiva evidências
de que a igreja primitiva usava o pão comum, o pão cotidiano, quando tomava a ceia. Jesus instituiu a ceia com o pão sem fermento, porque era aquele pão que ele tinha naquele momento, quando estava celebrando a Páscoa. Então, aquele pão da Páscoa ele tomou e celebrou a ceia. Isso não significa que a gente tem que fazer a ceia com pão sem fermento. Se fizer, não tem nenhum problema. Nós não vamos fazer cavalo de batalha, discutir com ninguém, porque faz a ceia com pão sem fermento, não. Se quiser fazer, faça. Né? Mas também aquele que faz ceia com pão sem fermento não pode julgar, criticar e condenar aquele que faz a ceia usando o pão cotidiano, porque a gente tem evidências na igreja primitiva de que os cristãos primitivos usavam o pão comum, o pão cotidiano. E também a evidência de que as igrejas da Reforma têm mantido invariavelmente que o pão que era utilizado para a Santa Ceia era o pão cotidiano, não era o pão sem fermento. Mas, repito, nós não vamos discutir com ninguém por conta disso. O importante é que tenha o pão. Se é o pão com fermento ou se é o pão sem fermento, não tem importância. O importante é que tenha o pão, que simboliza exatamente o corpo de Cristo. O outro elemento usado na instituição da ceia, e que nós também usamos hoje, é o vinho, né? A palavra vinho no grego é oinos, e é o suco fermentado extraído da uva. Né? Nós encontramos algumas pessoas que dizem que a ceia tem que ser feita com o vinho ou com o suco da uva para que as pessoas não tomem vinho fermentado. Né? Mas a igreja cristã, desde o princípio, tem usado esse vinho, né, que foi ele que Cristo estabeleceu. Né? E o vinho, se é apenas um suco ou se é o vinho fermentado, isso também para nós não vamos discutir por isso. Eu entendo que se alguém vai usar o suco da uva, por exemplo, deve usar um bom suco de uva, né? Não deve usar um suco de péssima qualidade. Aquele que suco, por exemplo, de saquinho. Eu não concordo. Mas use um bom suco, né? Que representa o vinho. Então, essa é outra coisa que a gente não discute também. Agora, eu me lembro que eu tomei uma ceia numa congregação e os irmãos se viram lá, viu um carreteiro. Olha, aí eu lá celebrando, isso aqui é meu pão, é meu corpo, aí entreguei o pão ao povo. Aí quando chegou na hora do vinho, isso aqui é meu sangue que é derramado por vós. Quando eu botei na boca, meus irmãos, olha, mas eu fiz uma careta. Olha, o vinho pesado. E quando o vinho foi entregue aos irmãos da igreja, olha, foi um show de careta também. Então eu acho que nem 8, nem 80. Então, nenhum kisuke, né, desse que a gente compra de saquinho aí no mercado, e nem também um vinho tão fermentado assim como o vinho carreteiro, por exemplo, um vinho suave. Então veja bem, então eu não faço questão também se tem que ser vinho mesmo ou se pode ser um bom suco de uva, desde que seja um bom suco de uva. Né? Então eu entendo que serve para o simbolismo do sangue de Cristo. E então nós nos alimentamos do pão, que é símbolo do corpo de Cristo, e do vinho, que é símbolo do sangue de Cristo. Então, do jeito que Jesus disse, a minha carne é verdadeira comida, ele disse, o meu sangue é verdadeira bebida. Também, então, na ceia, nós nos apropriamos do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A ceia do Senhor foi estabelecida por Cristo para perpétua memória do sacrifício que Cristo ofereceu dele mesmo até que ele volte. Né? Então, cada vez que a gente se reúne para tomar ceia, e isso aí os cristãos têm divergido quanto a quantidade da ceia que deve ser ministrada, se deve ser apenas uma vez por ano, se tem que ser 3 vezes por ano, se tem que ser uma vez por mês, se tem que ser todos os domingos. Então, a igreja tem debatido sobre isso aí. Na época de Calvino, lá em Genebra, a igreja tomava a ceia 3 vezes no ano. Né? Tem igrejas que celebram a ceia todos os domingos. A nossa igreja, por exemplo, celebra a ceia
uma vez por mês, né? Mas é uma coisa que nós não brigamos. Os irmãos têm a liberdade de tomar três vezes apenas no ano, ou tomar todo mês, ou tomar todos os domingos. Isso depende muito da liberdade dos irmãos, né? O que importa para nós é o valor, o sentido da ceia. A ceia é uma memória perpétua do sacrifício de Cristo. Então, cada vez que a gente toma a ceia, que a gente levanta o pão e diz, isso é meu corpo, e levanta o vinho e diz, isso é meu sangue, nós estamos ali nos lembrando do sacrifício que Jesus ofereceu na cruz do Calvário em nosso lugar. E note que essa ministração da ceia tem que ser feita até que Jesus volte. Paulo diz isso, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz que a ceia deve ser ministrada até que o Senhor Jesus volte. Então, quando nós tomarmos a ceia, devemos pensar no sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário e temos que pensar que ele vai voltar. Então, então devemos ministrar sempre na igreja a ceia do Senhor até que Jesus volte. Então, enquanto Jesus não voltar, nós devemos tomar o sacramento da Santa Ceia, né? A história da igreja registra que é prática universal da igreja cristã, em todos os seus ramos, celebrar a ceia do Senhor desde o princípio. Ou seja, nós não conhecemos nenhuma igreja que seja genuinamente cristã que não celebre a ceia. Todas as igrejas, desde que foram fundadas, desde que foram criadas, celebram a ceia do Senhor. Então, a igreja sempre entendeu que celebrar a ceia é uma obrigação perpétua. Por isso, a igreja nunca deve negligenciar, nunca deve desprezar este sacramento, né? Então, a gente encontra os presbiterianos, os batistas, os congregacionais, anglicanos, episcopais, os assembleanos, os metodistas, entre outros. Todos eles, desde que existiram, celebram a ceia, entendendo claramente que a ceia do Senhor deve ser celebrada até que Jesus Cristo volte. Então, nem a igreja, como um todo, deve negligenciar ou desprezar o sacramento da ceia, e nem um membro particular da igreja deve desprezar ou negligenciar a ceia. Um crente só não deve participar da ceia se ele estiver muito doente e não puder ir à igreja tomar a ceia, ou se ele estiver viajando, por exemplo, e no dia de ceia ele não pode ir à igreja tomar a ceia. Mas se ele está em casa, ele não pode dizer, domingo é ceia, mas eu não vou para a igreja. Domingo eu vou para a praia, domingo eu tenho uma festinha de aniversário, domingo eu tenho uma celebração com alguns amigos. O crente não pode fazer isso, não deve fazer isso. A prioridade no domingo, dia do Senhor, é com o culto. E se tiver ceia, para que o crente vá lá e tome a ceia do Senhor. Então, a ceia, ela é importante para nós, porque, entre outras coisas, ela serve como o vínculo da comunhão do crente com Cristo e da comunhão do crente uns com os outros. Uma ideia da ceia é que ela é uma mesa. Então digamos que a igreja assim, espiritualmente é uma mesa bem grande, onde todos os crentes estão cercando aquela mesa. Isso nos lembra o passado, quando inimigos não tomavam nenhuma refeição juntos. Eles não sentavam-se à mesa, apenas amigos sentavam-se à mesa para tomar alguma refeição. Então, a ceia do Senhor é como uma mesa onde todos os que estão ali são irmãos e amigos, onde todos se confraternizam uns com os outros, e Cristo está à mesa. E nós, então, temos comunhão com Cristo. Aquela ceia significa que nós estamos ali cercando a mesa com Cristo, em comunhão com Cristo, bem como em comunhão uns com os outros, pois nós estamos afirmando que temos amor fraternal uns para com os outros, temos comunhão uns com os outros. Então, a ceia indica, eu tenho comunhão com Cristo e tenho comunhão com cada irmão que está tomando a ceia aqui comigo, né? Por isso que nós devemos nos examinar quando formos tomar a ceia, que é para que a gente não tome a ceia com alguma mágoa, rancor contra algum irmão, né? Então nós temos que ter o nosso problema tratado com o irmão, para que então nós possamos tomar a ceia tranquilamente, sem nenhum peso na consciência, e que ao tomarmos a ceia não façamos de forma hipócrita. Eu tenho raiva de certo irmão, eu tenho rancor, mágoa de certo irmão, todavia eu estou tomando a ceia.
o Senhor Jesus disse, você vai trazer sua oferta. E aí você se lembra que o irmão tem alguma coisa contra você, deixa ali sua oferta, vai lá se reconciliar com o seu irmão e depois você venha e entregue a sua oferta. Assim é a ceia. Então, se você tem algum problema com o irmão, ou se você sabe que o irmão tem um problema com você, antes da ceia, vá lá resolver o problema com o irmão, tenha sua consciência tranquila e então venha e tome a ceia. A ceia destina-se a manifestar, bem como a efetuar, a comunhão mútua dos crentes entre si, como membros de um só corpo e de um só sangue. A união com a cabeça comum necessariamente implica comunhão uns com os outros nessa cabeça, né? Então, é a ideia que a Bíblia faz, a figura que a Bíblia usa do corpo para ilustrar a igreja. Então, veja que o corpo é formado de cabeça, tronco e membros. Então tudo isso está ligado, né? Não existe a cabeça separada do corpo, não existe um membro separado do corpo. Todos os membros estão ligados uns aos outros e à cabeça. Então, como a igreja é ilustrada como corpo, significa isso que todos os membros da igreja estão unidos entre si, em harmonia entre si, e estão todos ligados à cabeça, né? Que no caso da igreja, que é Cristo Jesus. O que é a ceia do Senhor? O que é a ceia do Senhor? Quanto a isso, a Confissão de Fé de Westminster diz que a ceia é uma comemoração daquela única oferenda que Cristo fez de si mesmo na cruz, uma vez por todas. Preste aqui atenção a essa declaração da Confissão de Fé. É uma comemoração daquela única oferenda que Cristo fez. Única oferenda. Quando a Confissão de Fé destaca isso, aquela única oferenda que Cristo fez na cruz, a Confissão de Fé aqui está atacando em cheio a teologia e liturgia da Igreja Católica Romana, que ensina que o sacramento da ceia é um sacrifício no qual Cristo é oferecido ao Pai por um sacerdote, isso muitas vezes para a remissão dos pecados. Então veja, a missa no catolicismo não tem o mesmo valor da ceia na Igreja Protestante. Porque enquanto que a ceia na Igreja Protestante, na ceia da Igreja Protestante, nós nos lembramos, nós nos recordamos da morte de Cristo pelos nossos pecados, o seu corpo triturado na cruz, o seu sangue derramado na cruz para nos remir dos nossos pecados, a Igreja Católica Romana não entende assim não. A missa na Igreja Católica é uma repetição do sacrifício de Cristo. A única distinção que eles fazem entre o sacrifício que houve na cruz e o sacrifício que o padre faz na missa é que eles dizem o sacrifício da cruz foi um sacrifício cruento, houve derramamento de sangue, enquanto que o sacrifício da missa é um sacrifício incruento, não há derramamento de sangue. Bom, se isso é verdade, então não é o mesmo sacrifício. Eles dizem que o sacrifício que eles fazem na missa é o mesmo sacrifício de Cristo, é repetição do sacrifício de Cristo. Porém, uma vez que eles dizem que o sacrifício da missa é incruento, ou seja, não tem sangue, então não pode ali haver remissão de pecados. Eles dizem que fazem a missa para que haja remissão de pecados. Como pode haver remissão de pecados se não há sangue? Pois a Bíblia é clara em dizer, sem derramamento de sangue não há remissão. Então, se na missa deles não tem o derramamento de sangue, então aquela missa não serve para remir pecados de ninguém. Então, veja, na Igreja Católica Romana, a missa é um sacrifício, é uma repetição do sacrifício de Cristo. Então, quando o padre levanta a hóstia e ele diz as palavras da instituição, então aquilo ali não é mais o corpo de Cristo. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí, essa transformação que eles dizem que há na hóstia. Mas aquilo ali agora, aquela hóstia vira o corpo de Cristo. Mas veja bem, deixando esse pensamento de lado, daqui a pouco a gente retoma esse pensamento, de que na missa a hóstia se transforma no corpo de Cristo. Daqui a pouco a gente aborda isso. O que eu quero me prender aqui é essa declaração que a ceia do Senhor é uma comemoração da única oferta que Cristo fez na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E eu estava dizendo que isso é uma refutação, é um ataque à teologia da Igreja Católica Romana, que ensina que a missa é uma repetição do sacrifício de Cristo. Eu quero aqui mostrar alguns versículos que condenam claramente a missa da Igreja Católica Romana. Hebreus capítulo 7, verso 27 diz que não tem necessidade
como os sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque, veja, Cristo fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, o sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas. Logo, aquilo que foi feito uma vez por todas não requer continuação, porque ele foi feito uma vez para sempre. Também, Hebreus capítulo 9, versos 25, 26 e 28, o autor diz assim: nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ainda, Hebreus capítulo 10, versos 11, 12, 14 e 18, diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ora, onde a remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então, note nessas três passagens que a gente leu, que a ênfase do autor aos Hebreus é que aquilo que Cristo fez na cruz foi feito uma única vez para sempre. O sacrifício de Cristo não foi como os sacrifícios dos sacerdotes do Antigo Testamento, que eles faziam sacrifício todos os dias, que não podiam tirar pecados. Aqueles sacrifícios apontavam para o sacrifício de Cristo. Enquanto aqueles sacrifícios não tiravam pecados, veio Cristo e fez um único sacrifício que foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Então, a Igreja Católica Romana, ela revive o tempo do Antigo Testamento, quando os sacerdotes lá faziam sacrifício todos os dias. Então, a Igreja Católica Romana tem missa todos os dias, onde o padre todos os dias ministra a missa, entendendo que está repetindo o sacrifício de Cristo. Sacrifício esses que não pode tirar os pecados, porque o único sacrifício que tirou os pecados foi o que Cristo realizou de uma vez por todas lá na cruz do Calvário. Então, essas passagens, elas são um ataque frontal à teologia católica romana da repetição do sacrifício de Cristo, né? Entendendo que ela está repetindo o sacrifício de Cristo. Quando, na verdade, Hebreus diz, Cristo fez o sacrifício de si mesmo uma vez para sempre. Então, veja bem, eu estava falando anteriormente que a Igreja Católica Romana diz que quando o padre levanta a hóstia e diz as palavras da instituição, a igreja diz que naquele momento a hóstia deixa de ser hóstia e vira agora corpo e sangue de Cristo. Quanto a isso, escuta o que diz a Confissão de Fé. Aquela doutrina que defende a transformação da substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo, comumente chamada transubstanciação, é repugnante não só à vista da Escritura, mas até mesmo ao senso comum e à razão. Tem sido causa de infindáveis superstições e até mesmo de grosseiras idolatrias. Então, note que aqui nós temos a palavra transubstanciação. O que é a transubstanciação? É uma doutrina eminentemente católico-romana, que ensina que quando o padre levanta a hóstia, aquela hóstia se transforma literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Então, segundo a Igreja Católica Romana, depois que o padre abençoa aquela hóstia, embora a hóstia permaneça com forma de hóstia, tamanho de hóstia, cheiro de hóstia, gosto de hóstia, não é mais hóstia, é agora o corpo e o sangue de Jesus, invisível, escondido lá naquela hóstia. De sorte que quando o fiel católico toma aquela hóstia, ele não toma a hóstia, mas ele come de fato o corpo e o sangue de Cristo, literalmente. Então, segundo a Igreja Católica Romana, há uma transformação da substância da hóstia na substância do corpo e do sangue de Jesus Cristo. É assim que a Igreja Católica Romana. E veja que ensina.
E veja que a confissão de fé diz que essa doutrina é repugnante, não só diante daquilo que a Bíblia ensina, mas até mesmo é repugnante ao senso comum e à razão. Porque não dá para racionalmente nós entendermos isso, nós acreditarmos nisso, de que aquela hóstia se transforma agora no corpo e no sangue de Cristo, literalmente é ali um milagre, né? Aquela hóstia deixa de ser hóstia para ser corpo e sangue de Cristo. E veja, essa doutrina da transubstanciação tem sido causa de infindáveis superstições e até mesmo de grosseiras idolatrias. Veja bem. Então, o que acontece? Quando termina a missa, sobram algumas hóstias. Aquelas hóstias não são jogadas fora, elas não são descartadas, mas o que acontece? Elas são guardadas num vaso fechado, um vaso chamado píxide. E então esse vaso chamado píxide, contendo a hóstia, esse vaso é levado em procissão. E os fiéis católicos se ajoelham diante daquele vaso e adoram a imagem, e adoram aquela hóstia que está ali dentro, entendendo que aquela hóstia, na verdade, é o corpo e o sangue de Cristo. Daí, então, a confissão de fé dizer que isso leva a infindáveis superstições, porque o povo acredita mesmo naquilo, que houve a transformação, e também leva a grosseiras idolatrias, porque o povo adora aquela hóstia ali, achando que é Cristo. Deixa-me aqui dizer que, enquanto a Igreja Católica Romana ensina a transubstanciação, nós temos que é a transformação do pão, da hóstia, nesse caso, no corpo e no sangue de Cristo. Nós temos também a doutrina luterana. A doutrina luterana, ela interpreta isso de um pouquinho diferente. A doutrina luterana usa a expressão consubstanciação. Consubstanciação. Note, a Igreja Católica é transubstanciação. A doutrina luterana é consubstanciação. Consubstanciação significa o seguinte: os luteranos não acreditam que quando o pastor luterano ora e consagra aquela hóstia, o pão e o vinho não se transformam no corpo e no sangue de Cristo, não se transformam. Mas quando o pastor luterano faz a consagração do pão e do vinho, o que acontece? O corpo físico de Cristo, o corpo realmente de Cristo, vem e se junta ao pão e ao vinho. Daí, consubstanciação significa que o corpo de Cristo está com o pão e o vinho, está sobre o pão e o vinho e sobre o pão e o vinho. Ou seja, o corpo de Cristo está junto ali, literalmente, do corpo e do sangue de Cristo. O corpo e o sangue de Cristo estão juntos ali do pão e do vinho. De sorte que, quando o fiel luterano come o pão e o vinho, ele também come literalmente o corpo e o sangue de Jesus. Então, é uma doutrina parecida com a doutrina da Igreja Católica Romana, né? A diferença é que na Igreja Católica Romana há uma transformação. Na luterana não há uma transformação. Mas, de qualquer forma, tanto a Igreja Católica Romana quanto a Igreja Luterana ensinam uma participação física de Cristo. Então, Cristo está fisicamente no pão e no vinho, né? Isso é ensinado pela Igreja luterana. Então, tudo isso, irmãos, tudo isso, ensinado pela Igreja Católica Romana, sobretudo, e também, lamentavelmente, pela Igreja Luterana, tudo isso contraria a natureza do sacramento da Santa Ceia, como foi instituído por Cristo. Agora, veja bem, onde a Igreja Católica Romana se baseia, por exemplo, para dizer que há uma transformação do pão e do vinho ou da hóstia no corpo e no sangue de Cristo? Ela se baseia na expressão usada por Cristo quando estabeleceu a ceia. Ele pegou o pão e disse: isto é meu corpo. Depois pegou o vinho e disse: isto é meu sangue. Então, a Igreja Católica Romana entende isso de forma literalista. Ou seja, ela não entende que isso aqui é uma metáfora, ela entende que isso aqui é um caso literalista, que Cristo está dizendo que Cristo, quando pegou o pão, mesmo o pão na mão dele, isso é meu corpo. Ele pegou o vinho, mesmo o vinho estando na mão dele, ele disse: isso é meu sangue. Então a Igreja Católica Romana, que é literalista nesse sentido, né, que é alegorista também, então ela entende que essas palavras de Cristo devem ser interpretadas de forma literalista. Então, segundo a Igreja Católica Romana, há uma presença carnal e física de Cristo nos elementos da missa. Então, Cristo está ali fisicamente. Né? Para nós protestantes, sobretudo para nós protestantes reformados, na ceia
existe uma presença de Cristo nos elementos, né? Dos elementos lá, né? Então há uma presença do corpo e do sangue de Cristo, né? Na ceia, de fato. Nós cremos que há uma presença de Cristo na ceia. Porém, essa presença é uma presença real, porém é uma presença espiritual. Nós não cremos numa presença física de Cristo, né? Pois nós cremos que o corpo físico de Cristo está lá no céu, onde ficará até a sua segunda vinda, quando ele vier para julgar os vivos e os mortos. Então veja, a interpretação protestante, sobretudo reformada, é que Cristo está presente nos elementos do pão e do vinho, mas de forma espiritual. Porém, não é porque é uma presença espiritual que é menos real do que se fosse uma presença física. É a falta de entendimento disso que faz com que muitos crentes, mesmo dentro de igrejas reformadas, não levem muito a sério a ceia. Não reflitam, não meditem naquele momento, né? Porque desvalorizam aquilo que é espiritual. Então, meus irmãos, entendam isso, que Cristo está presente na ceia. Não é uma presença física, é uma presença espiritual, mas não é porque é espiritual que é menos real do que se fosse uma presença física. Cristo está realmente presente na ceia, ele está realmente presente no nosso meio, e nós devemos levar isso muito a sério, né? Então ele não está fisicamente, porque fisicamente ele está no céu, mas ele está espiritualmente em nosso meio, e é uma presença real, verdadeira em nosso meio, né? Então, diante da ceia, nós devemos pensar, isso aqui é o corpo e o sangue de Cristo, e eu devo me aproximar desses elementos com muita reverência, porque Cristo está presente em nosso meio, Cristo está em nosso meio, né? Temos que pensar assim. Quanto à possibilidade da participação de incrédulos na ceia, né? Por exemplo, a gente está na igreja no dia de ceia e chega uma pessoa que não é crente, e quando os presbíteros passam distribuindo o pão e o vinho, o incrédulo que está ali vai e toma a ceia. Quanto a isso, a confissão de fé diz assim: ainda que os ignorantes e os ímpios recebam os elementos externos deste sacramento, contudo não recebem a coisa por ele significada. Com sua indigna participação, tornam-se réus do corpo e do sangue do Senhor. Então aqui a confissão de fé, ela faz distinção entre o elemento externo da ceia e o elemento interno da ceia. Qual é o elemento externo da ceia? É o pão e o vinho. E o elemento interno é o corpo e o sangue de Cristo verdadeiros. Então, o que acontece com o incrédulo? O incrédulo, quando toma a ceia, ele come o pão e bebe o vinho, ele tomou apenas os elementos externos, comeu apenas pão e vinho, mas ele não se alimentou do elemento interno, que é o corpo e o sangue de Cristo, espiritualmente presentes ali. E mais, quando ele toma o pão e o vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, ele se torna réu do corpo e do sangue de Cristo, pois ele não tem nenhum entendimento do significado daquilo. Ele tomou aquilo como se estivesse em casa fazendo algum lanche, né? Aquilo ali não tem nenhum valor espiritual para ele. Apenas ele viu todo mundo tomando, e então ele foi e também tomou, né? Então, na verdade, o incrédulo não deve participar da ceia, mas se ele participar, ele poderá se tornar réu do corpo e sangue de Cristo. Então, um visitante incrédulo pode, na hora da ceia, tomar o pão e o vinho, e assim fazendo estará trazendo juízo para si mesmo, pois ao receber o pão e o vinho, que é o sinal externo do corpo e sangue de Cristo, né, ele só agrava sua própria condenação e endurece seu próprio coração. Olha o que acontece. O que é que a igreja tem que fazer para evitar que o incrédulo tome a ceia? Então, antes da administração da ceia, o pastor deve trazer algumas orientações, algumas instruções, algumas informações para a igreja. Vocês devem se lembrar que quando estamos sobre os sacramentos, um dos pontos que nós abordamos lá é que os sacramentos foram dados por Cristo para fazer distinção entre os que estão na igreja e os que estão fora da igreja, entre os que pertencem à igreja e os que não pertencem à igreja. Então, os sacramentos não foram dados para os que estão fora da igreja, foram dados para os que estão dentro da igreja, ou seja, aqueles que são membros da igreja. Então, nós devemos trazer essa instrução. Amigo, se você está aqui conosco e você não é membro de nenhuma igreja evangélica, se você não é crente em Jesus ainda, então eu lhe peço
que você se abstenha de comer o pão e de beber o vinho, pois o vinho, o pão e o vinho, esses elementos, são apenas para crentes em Cristo, para os membros da igreja. Então, se você não é crente e não é membro de nenhuma igreja evangélica, então você não deve tomar a ceia. Agora, depois que a gente dá essa instrução, essa orientação, que a gente traz essa informação, mesmo apesar disso, quando os presbíteros passarem, e os presbíteros não conhecem aquele visitante, né? Os presbíteros podem até achar que eles são crentes, e ainda que o presbítero pergunte assim, você é crente? Ele pode mentir e dizer assim, sou crente. E ele vai e pega o vinho, e pega o pão, e come o pão e toma o vinho. Né? Então, se depois disso tudo ele fizer isso, fazendo pouco caso daquelas instruções e tomar a ceia, então agora é com ele e Deus, ele está trazendo juízo para ele, né? Eu penso que um texto que deve ser sempre lido, na verdade, nós na ceia sempre lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 11, né? Os irmãos que são membros de nossa igreja sabem disso. Nós lemos sempre o texto de 1 Coríntios capítulo 11, versos do 27 ao 29, que diz assim, se algum dentre os incrédulos, vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Não é essa passagem que eu quero ler, não. Aliás, é porque eu estou lendo o capítulo 10, ó. É a idade, viu? É a idade. Eu estou lendo o capítulo 10, por isso que achei esquisito, né? Que eu nunca leio isso no dia de ceia. O que eu leio no dia de ceia é o capítulo 11, eu estava lendo o capítulo 10. Então, capítulo 11, a partir do verso 27 até o verso 29. Agora, assim, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Né? Então, se nem todo crente reflete no que é a ceia, se nem todo crente se examina por ocasião da ceia, imagina o incrédulo. O incrédulo vai se examinar de quê? Né? Então o incrédulo ele pode tomar a ceia e ele toma apenas os elementos externos, mas ele é privado de tomar os elementos internos exatamente porque ele não tem comunhão com Cristo, ele não está ligado a Cristo. Né? Então aquele que come e bebe o pão e o sangue de Cristo, sem discernir que aquilo significa o corpo e o sangue de Cristo, e está tomando juízo para si mesmo. Então é um grande perigo. Então nós não devemos dar ceia para todo mundo. Crentes disciplinados não devem tomar a ceia, por exemplo. Né? Então a disciplina significa afastar o crente da administração da Santa Ceia, para que ele veja o que ele está perdendo, para que então isso ajude a se apressar no seu arrependimento e na sua comunhão de novo, na restauração da sua comunhão com a igreja, para que ele volte a tomar a ceia do Senhor, para que ele não fique privado para sempre de tomar a ceia do Senhor. Que a gente não deve dar ceia a todo mundo. Eu me lembro de Calvino estava em Genebra dando a ceia, e de repente ele percebe que se aproximam alguns libertinos para tomar a ceia, né? E Calvino então se recusou a dar a ceia para aqueles libertinos. E um deles abriu, sei lá, uma capa, um casaco, né? E mostrou um punhal aqui na cintura, né? Ameaçando Calvino, aqui, se você nos privar de tomar a ceia, aqui, eu pego esse punhal e desfiro golpes contra você. E Calvino, então, se debruçou sobre os elementos da ceia, né, com as mãos espalmadas assim sobre a mesa, protegendo os elementos da ceia. E então Calvino disse, vocês podem cortar minhas mãos e derramar até minha última gota de sangue, mas a ceia do Senhor vocês não tomam, vocês são indignos de tomar a ceia do Senhor. Né? E Calvino não deu mesmo a ceia do Senhor àqueles homens. Né? Também tem um caso com Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um grande pregador congregacional dos Estados Unidos. E antes dele pastorear aquela igreja, parece-me que quem pastoreava aquela igreja era o avô dele. E o avô dele dava ceia para gato e cachorro. E quando Jonathan Edwards assumiu aquela igreja, ele começou a dizer assim, não é todo mundo que pode tomar ceia, não. Gente libertina, gente incrédula, gente mundana não pode tomar ceia.
E então a igreja entendeu que o Jonathan Edwards estava errado, estava enganado, ele estava sendo radical, muito exagerado, e a igreja pediu a demissão do Jonathan Edwards. Então veja que tanto Calvino quanto Jonathan Edwards estavam preservando a santidade do sacramento da ceia do Senhor, mas não foi assim que a igreja compreendeu. Pelo menos no caso do Edwards, não foi assim que a igreja compreendeu e pediu a demissão daquele servo do Senhor. Então a ceia não é para o incrédulo. Eu já contei para vocês aqui, na aula que eu dei sobre sacramento, de que alguns anos atrás eu fui pastor na igreja presbiteriana lá no Ibura, né, aqui em Recife, e quando terminou o culto à noite eu saí com a família para tomar um lanche e passamos à frente de uma igreja neopentecostal e estavam os obreiros daquela igreja no meio da rua, na calçada, com duas vasilhas, uma em cada mão, uma vasilha contendo o pão e na outra contendo o vinho. E ele distribuindo na rua, aqui é o corpo e o sangue de Cristo, quem vai tomar o corpo e o sangue de Cristo, oferecendo a quem passasse na rua. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Mas vindo de uma igreja neopentecostal, espera o quê? Uma igreja que não tem ética, que não tem nada, né? Então a ceia não é para dar a todo mundo, a ceia é para dar aos membros da igreja e que estejam em comunhão com a igreja, porque até um membro da igreja que está disciplinado não deve tomar a ceia. A nossa conclusão, irmãos, é a seguinte: na aula passada sobre o batismo, vimos que desde sua fundação, todas as igrejas celebram o batismo, seja presbiteriana, batista, congregacional, né? Celebram o batismo. Não há uma igreja que seja genuinamente cristã que não batize seus convertidos. A mesma coisa acontece com a Santa Ceia. Não há uma igreja que seja genuinamente cristã que não celebre a ceia. Todas as igrejas celebram a ceia. Não realizar o batismo e não celebrar a ceia é uma atitude de alguma seita dita cristã, mas que, pelas suas doutrinas, não são igrejas cristãs verdadeiras, mas são falsas igrejas. Ao participarmos da ceia, devemos ter uma atitude contrita, meditativa, refletindo sobre o que a ceia significa, para não tomá-la de qualquer modo. Por isso, uma orientação aqui para vocês é que no dia de ceia, não somente no dia de ceia, mas durante o culto, durante o culto, nós não devemos estar olhando o celular, né, nem olhando mensagem de celular, de WhatsApp, respondendo a essa mensagem, nem sair para atender celular lá fora. Então, a gente entrou no culto, desliga o WhatsApp. Outra coisa, durante o culto, não é para a gente estar conversando com ninguém, com brincadeira com ninguém, nem mesmo com criança. Claro que uma criança passa pela gente e olha pra gente e dá um sorrisinho, a gente não vai ignorar a criança, mas brincar com a criança durante o culto, aí não, né? Tem gente que faz isso, mas não pode. Então também na ceia de forma particular, não é um momento para conversa, não é um momento para risadagem, não é um momento para olhar celular, mas é um momento de reflexão, onde ali a gente pensa, reflete no que a ceia significa. A ceia significa que eu sou um pecador, estava destinado ao inferno, mas Deus me amou e mandou seu filho na cruz, e mandou seu filho que morreu na cruz, teve seu corpo triturado, teve seu sangue derramado para perdoar meus pecados e me salvar. Então tudo isso tem que passar pela minha mente quando eu estiver diante da ceia do Senhor. Então, portanto, meus irmãos, diante da ceia tem uma atitude contrita, meditativa e reflexiva no que a ceia significa. Portanto, espero que vocês tenham sido devidamente esclarecidos quanto à questão da ceia e ajam de forma correta diante da ceia do Senhor. Então, muito obrigado pela atenção, Deus abençoe vocês, um grande abraço.